Olá, eu, Viviane Calfi, aqui na Pílula Quântica. Eu também farei pílulas quânticas aqui, deixarei as pílulas quânticas quando eu sentir necessidade, né? Não só os espíritos, mas eu também, já que eu convivo com esses espíritos, já que eu canalizo todos esses amigos, né? Esses terapeutas do mundo astral. É interessante eu também colocar aqui para vocês o meu laboratório, as minhas observações, porque eu vivo o que eles ensinam, eu passo para a prática mesmo, porque senão o meu trabalho seria uma mentira, né? Então eu vivo, eu coloco mão na massa mesmo e faço as minhas experiências. Então é o seguinte, hoje eu quero deixar a questão da prosperidade, dando continuidade, digamos assim, aquilo tudo que o Espírito Beija-Flor disse no programa de ontem, o programa Seja Você, que acontece todas as quartas-feiras às 17 horas no Facebook, página Você Pode, Você é Sua Própria Luz, e no YouTube, canal Viviane Calfi, a Médium. Ele está falando de prosperidade, de riqueza, né? E interessante que hoje, não faz muito tempo, eu fiz um lanche, fiquei sentada aqui no sofá e me deu vontade de ligar a televisão. E fui percorrendo aí os canais e me deparei com o programa da Igreja Universal do Reino de Deus e que eles compram, né? A igreja compra horários, né, nas emissoras, né? E estava lá um programa falando de sucesso. Eu não me recordo exatamente o nome do programa, mas estava lá o pastor apresentando vários casos de pessoas que chegaram até a igreja, que fizeram pacto com Deus e que essas pessoas estão realmente prosperando, os caminhos estão se abrindo cada dia mais. E uma dessas histórias que me chamou muita atenção foi do ex-morador de rua, muito engraçado até, muito espontâneo, assim, o jeito do Joaquim, muito simples e muito cativante, carismático. E ele começa a falar a história dele. Ele estava morando com a irmã não aguentou porque ele não estava trabalhando, estava sendo um peso para ela e para o marido. E chegou um dia que a irmã falou assim, olha, aqui você não fica mais não. Vai procurar o que fazer, eu não quero você aqui em casa, eu não quero que você more mais conosco porque você me faz passar vergonha. E aí ele pegou a trouxinha dele e foi morar na rua com os cachorros. E aí um belo dia alguém chega até ele, se eu não me engano foi a própria igreja que tem um trabalho que eles fazem, a igreja faz, né? De ter um grupo, eles montam um grupo, tem um nome que eu não me recordo agora, e acho que eles saem por aí à noite para pregar o evangelho. E chegou até ele e falou assim, olha, o senhor precisa, o senhor quer conhecer, eles falam essa expressão, o senhor não quer conhecer Deus, né, o verdadeiro Deus, aquela coisa toda, e ele falou, eu quero. E foi para a igreja e lá tinha lá um trabalho e ele fez um pacto, né? E a partir desse pacto com Deus as coisas começaram a mudar. E é interessante que a narração dele, a essência é realmente tão verdadeira, eu senti tanta verdade, porque ele falou assim, olha, aí começaram a aparecer coisas para eu fazer, bicos. Chegou um belo dia, uma pessoa chegou e falou assim, fulano, você sabe fazer massa corrida ou passar massa corrida, alguma coisa assim? Ah, eu sei. E você sabia que ele estava falando, olha, no fundo eu não sabia, mas chegou, eu meto as caras e vamos lá, vamos aprender, vamos fazer. E aí eu lembrei tanto da aula do Beija-Flor, né, no programa Seja Você, tem uma hora que ele fala, eu sou pau para toda obra. Essa simplicidade, essa humildade é de uma grandeza, essa atitude traz a riqueza, né, a prosperidade, quando você para de ser metido e diz assim, eu tô aqui, eu posso fazer muita coisa, eu posso aprender, não tem problema nenhum, trabalhar não é uma vergonha, trabalhar não é escravidão, trabalhar não é prisão, trabalho é riqueza, é oportunidade.
E o ex-morador de rua falava com brilho nos olhos e aí ele começou a relatar outras coisas que estavam acontecendo. E o que mais me chamou a atenção é que não foi aquela narração que a gente vê nessa igreja, né? Nos programas que aparecem aí nos canais, que antes a pessoa era muito pobre e de repente começou a ter não sei quantas empresas, quantos carros, quantas casas, né? Ele não, você via que era uma coisa que estava realmente gradativamente acontecendo. O ano passado ele estava na rua, aí ele chegou hoje com todo arrumadinho, todo alinhado, tudo direitinho, feliz da vida porque as coisas, ele estava percebendo que as coisas estavam fluindo. E eu senti que estava sendo realmente verdade aquilo tudo, aquela história. A conclusão dessa minha pílula hoje é fazer você assim perceber que para que o espírito possa manifestar na sua vida e fazer realmente a devida mudança, dentro, por exemplo, do campo profissional e financeiro, é você ser livre e ter assim a flexibilidade, se dá a liberdade de experimentar coisas, de dizer assim, tá tudo bem, não é nenhuma vergonha eu fazer esse trabalho. Ah, eu não sei, eu vou saber fazer na hora. Eu pergunto. Então, isso é a base da independência emocional, da independência financeira. Isso vai trazer o sucesso e as realizações. A gente precisa parar de querer idealizar e respeitar que o espírito ele vai trabalhar em cima do que você criou. Por exemplo, como esse ex-morador de rua. A situação dele foi aquela e o espírito trabalhou em cima do que ele estava, né? E aos poucos as coisas foram se manifestando. Olha, eu sei muito bem o que é isso, porque quando se instalou o caos financeiro na minha vida, na vida do meu marido em 2015, a nossa empresa não fechou, mas o nosso padrão mudou. E eu percebi o quanto que eu era metida, o quanto que eu queria as coisas para me firmar no mundo. Então a prosperidade, ela não tem nada a ver com a aparência, com a pose, né? Tem a ver em cultivar a confiança na vida e fazer as coisas com capricho, com prazer. Foi isso que aconteceu na minha vida e na vida do meu marido. Meu marido sempre trabalhou com dignidade, com capricho, mas ele sempre se preocupava com o futuro, enfim, com a estabilidade financeira, né? Que essa preocupação também corta a criatividade, corta o tesão de viver. E no meu caso, eu me deparei assim, o que eu gosto de fazer? O que eu posso fazer, né? E se a coisa ficasse preta, digamos assim, mais feia, eu tenho certeza que a vida, né, o meu espírito ia me dizer assim, olha menina, você vai precisar trabalhar e eu preciso que você esteja aberta para fazer coisas diferentes, né? Até perguntei para o Joaquim hoje, por que eu não precisei, na época do caos, eu não precisei trabalhar como faxineira, ou balconista, sei lá, fazer uma coisa super diferente. Aí ele disse assim, é porque você já trouxe uma maturidade, o seu pai incentivou você a trabalhar, você trabalhou numa coisa que você não gostava e acabou aprendendo a respeitar esse ofício, né, de lecionar a língua portuguesa, e teve um dado momento que você aceitou que se você estava como professora é porque você podia fazer uma coisa muito bacana. E foi exatamente isso que aconteceu. Teve um dado momento, quando eu estava no magistério, que eu falei assim, bom, eu tô aqui, se eu tô aqui, vamos lá, né? E nessa época eu já era aluna do Luiz Antônio Gasparetto, era o começo de 2000,
E não demorou muito, eu comprei um livro dele chamado Prosperidade Profissional, e ali me trouxe uma abertura, né? Abriu minha mente. E aí eu comecei a dizer assim, bom, eu vou inventar o meu jeito de dar aula, eu preciso me divertir aqui. E foi o que aconteceu, muita coisa eu fiz coisa bacana no magistério, também fiz coisas erradas no magistério, mas também tá tudo bem. E quando eu acho não, tenho certeza que comecei a ficar flexível, a ficar humilde, e, e no sentido de, pô, é uma oportunidade bacana e eu vou trabalhar com afinco, com amor, foi aí que o meu espírito disse assim, bom, agora você está pronta para fazer uma outra coisa. E essa outra coisa veio, que é realmente a minha vocação. E aí eu vejo como foi tão linda a minha trajetória para chegar até aqui, como foi importante o magistério, como foi importante um pai que eu tive e que me trouxe essa oportunidade de trabalhar e de, enfim, de enfrentar numa boa a vida. É isso, gente, a riqueza é linda e a riqueza está dentro da gente e depende também do olhar que a gente coloca nas coisas. Ser rico é ser simples, é ter boa vontade com a vida. Viviane aqui, nessa pílula quântica. Um grande beijo.